Oi, gente, boa tarde. Vamos lá, vamos continuar nossos estudos aí sobre a logística. Eu deixei aí uma imagem para vocês, compartilhada, né, sobre a logística empresarial, e a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades primárias e secundárias da logística, mas também vou falar sobre o papel da logística na qualidade, por que estudar logística, quais são as suas necessidades, a importância e alguns destaques, e aí, finalmente, nós vamos falar sobre as atividades primárias e secundárias, que são atividades essenciais aí para a logística, que vocês, no trabalho que vocês desenvolveram sobre, né, a cadeia de suprimento da laranja, vocês já vão começar a notar e fazer associação com alguns termos que vocês tiveram que explorar, né, como embalagens, movimentação de materiais, através dos equipamentos, compras, né, o processo de suprimentos, dos fornecedores, enfim, vários outros que eu acabei pedindo para recebimento de materiais e assim por diante, tá bom? Então agora vai ficar um pouquinho mais claro que essas atividades estão em toda essa cadeia, né, de suprimentos, desde a fonte até os clientes, beleza? Então essa imagem também diz bastante coisa aí para vocês. Então vamos lá, novamente considerando que pode ter algum problema aí com o áudio, ou errar alguma coisa aqui e me corrigir no meio do caminho, mas o importante é vocês entenderem o que... Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a logística e necessidades, né? Então, o que acontece? Existe uma busca muito, assim, forte pela satisfação do cliente, porque isso é essencial para a vida de uma empresa nos dias atuais. Se ela não satisfazer seus clientes, não adianta programinha de fidelidade, né, ficar puxando o saco de cliente, porque se alguma das etapas, em algum dos processos, você não cumprir, né, não transmitir a confiabilidade, a qualidade, a agilidade nos seus processos, enfim, obviamente, né, a gente tem que pensar sempre também no preço, a estratégia de preço, a gente não consegue reter esse cliente, certo? Então, a concorrência, ela é ampla, às vezes até desleal, a gente sabe disso, o que imediatamente vem à mente quando se fala na satisfação do cliente é a qualidade. Porém, em um mundo globalizado, isso passou de diferencial para obrigação. É o que eu sempre falo. É o mínimo hoje que a empresa deve me oferecer. Então, se você tiver uma lista com 10 restaurantes, aí diversos preços, diversos segmentos, né, público-alvo. A questão é, todos, independente, né, do seu público-alvo, dos seus preços, ele deve oferecer qualidade. Ninguém quer entrar num restaurante, né, que a proposta é um preço mais razoável, enfim, né, um preço mais baixo, e não encontrar qualidade porque o preço é mais baixo. Né? A gente quer, às vezes, de acordo com o nosso poder aquisitivo, comer barato, mas com qualidade. Então, qualidade não é mais um diferencial, é uma obrigação. E aí é onde entra a logística nesse contexto atual, né, gente? Ela tem um papel essencial. Então, fica essa pergunta. E a logística, né, nesse contexto, ela pode ajudar? Então, diferencial competitivo é a expressão que pode definir o papel dessa importante ferramenta na gestão da qualidade, né, da sua empresa. Então, pense, a partir do momento que o mercado possui vários concorrentes que conseguem qualidade satisfatória na visão do consumidor, então as empresas elas precisam otimizar os seus recursos para que possa vender mais barato ou mesmo para maximizar os seus ganhos, né? Porque não necessariamente ela está vendendo barato porque o custo dela baixou e a margem de lucro dela é pequenininha. Ela pode, né, aí vai o valor agregado que você pode dar a esse seu produto. E aí, isso é essencial para você permanecer no mercado como organização, tá? Outro ponto que merece uma reflexão é saber se o cliente pode encontrar a qualidade que deseja entre os concorrentes e se os preços similares são o diferencial que precisa estar na prestação daquele serviço ou do produto que você está oferecendo. Com a otimização desses recursos, né, a logística pode proporcionar a qualquer gente, a qualquer empresa, micro, pequena, enfim, não importa o porte ou segmento, uma maximização dos lucros ou mesmo, né, a gente vislumbrar aí novas possibilidades de mercado, ampliar a nossa participação de mercado, tá bom? Então, vocês percebam que é crucial. E por que estudar logística, criaturas?
cada vez mais, conceitos como, acabei de falar, a maximização dos lucros, o aumento da qualidade, a agilidade, né, e eficiência em fluxos são debatidos e aplicados nas empresas. E também o consumidor, ele está mais criterioso, ele está mais exigente, tá? Então, para que as empresas tenham um papel diferencial, né, um papel competitivo, diferencial competitivo, desculpa, perante as outras empresas, elas precisam aplicar uma boa logística. Então, uma vez que qualquer processo ele absorve, né, um orçamento considerável para aquela operação ocorrer, é importante investir nessa área, tá? Para que tudo seja bem planejado, com o objetivo, novamente, de aumentar a qualidade sempre, reduzir os seus custos, agregar valor ao produto, né, trazer agilidade nos processos, cumprir com os prazos de entrega, e por essa ótica, né, por essa visão, é fácil entender por que um profissional da área de logística é considerado um dos corações estratégicos da empresa, tudo bem? A importância. Por que ela é importante? Isso está um pouquinho com a primeira fala, mas tem outros quesitos aqui. Ela não é só, assim, uma ciência, né? Tinha uma ciência aqui que a gente aplica numa situação empresarial. Ela vai muito além disso. A organização, tá, de cidades, ela deve obedecer a conceitos simples de fluxo de transporte e infraestrutura. Pensa em São Paulo, a cidade que a gente vive, né? Para que haja maior qualidade de vida e eficiência com a operacionalidade das vias públicas, ou seja, a importância está além daquelas questões empresariais, né? Vai de encontro com a população. Então, quando eu falo que a logística ela está muito mais presente do que vocês pensam, ela está desde o momento que você sai da sua casa e vai se deslocar para a escola, para o trabalho, para passear, para qualquer coisa, né? A gente depende de um fluxo de transporte de pessoas e da infraestrutura, tá? Da infraestrutura viária, aérea, enfim, portuária, tá? De todos os modais. Então, a logística está ali interferindo nos nossos compromissos, a gente conseguir chegar no prazo, né, no horário do trabalho, no horário da escola. Então, para vocês perceberem que ela vai muito além das organizações das empresas, e fora da sua própria casa, tá? Como a gente brincou com o suco de laranja, o pãozinho francês de manhãzinha, aquela manteiga na chapa, tá? Então, a logística faz com que essas questões sejam bem mais amplas do que a gente pensa, tá? E tem um exemplo legal que eu gosto de citar, que é a manutenção de vias públicas, que pode tornar a qualidade de vida melhor em determinada região e, ao mesmo tempo, reduzir custos operacionais de uma empresa, né? Isto é, quando os conceitos são utilizados de forma eficiente pela administração pública, há ganhos na economia e no dia a dia da população. Gente, logística, ela não é só feita por empresas privadas também, isso é uma outra coisa muito importante. Ela depende muito da infraestrutura pública. Quando eu falei esse exemplo da iluminação pública, a iluminação pública de qualidade, que é um direito, uma garantia que o Estado, enfim, né, governamentais devem manter, ela, por exemplo, contribui com a redução de índice de roubo, de acidentes, né? Por quê? Porque a gente sabe que uma boa iluminação inibe esse tipo de ação ou inibe acidentes, justamente por a via estar de forma adequada, né, sinalizada e clara, né, para passar. Um grande exemplo é o Rodoanel aqui, nesse anel viário aqui saindo de Mauá, indo para Itaquera. Eu pego todos os dias e sei muito bem que quer passar no escuro e rezar, tá? Todas as quartas e quintas, que é o dia que eu vou para Itaquera, rezar para não ter nada, tipo, na pista, porque eu pego trechos que não enxerga uma agulha, enfim, agulha não, né? Que não enxerga um mamute na frente, tá bom, gente? Então, é isso que eu estou trazendo, tá? Os riscos acabam encarecendo também, isso afeta o custo logístico e, consequentemente, a economia brasileira, porque a economia brasileira depende do fluxo desses materiais de uma ponta a outra. E quanto mais a infraestrutura ela é adequada, ela é de qualidade, ela vai impactar positivamente, né, nesse fluxo de materiais que vocês viram através dos estudos do suco da laranja. Tá? A gente vê que tem transportes a todo momento e esse é um dos custos que mais oneram as empresas, beleza? Vamos também, então, falar alguns destaques. Isso vai ressaltar novamente a questão da eficiência das estruturas operacionais. Se a gente
pensar nos Estados Unidos, Canadá e Europa, né, são claros exemplos de países que se destacam em suas eficiências de estrutura operacional. E nos Estados Unidos, todas as suas regiões, pessoal, são ligadas por infraestrutura logística. Toda tem uma interligação, a gente chama de multimodalidade. Tá? Isso significa dizer que qualquer tipo de mercadoria pode ser tranquilamente transportado de um estado a outro do país. Tranquilamente. Todas as regiões são atendidas por algum tipo de malha viária, o que torna essa movimentação de mercadoria muito mais simples e barata. Tá? Isso aumenta a qualidade e a competitividade e a vida local. Já lá na Europa acontece uma situação muito semelhante, né? Você é capaz de cruzar todas as regiões através de um único modal, que é o ferroviário, por exemplo, uma vez que, né, que todas as cidades estão interligadas por esse tipo de via. E aí, obviamente, que isso, essa ligação né, é um ponto importante, por exemplo, quando se trata de transporte de mercadoria. O Brasil tem várias modalidades, né? A gente tem várias vias, a gente tem malha ferroviária, a gente tem malha rodoviária, malha aérea, mas a questão é a qualidade dessa infraestrutura, né? Os investimentos. Quando a gente for ter uma aula só de transporte, a gente discute muito isso daí, tá? Eu vou querer que vocês saibam como que anda e como isso poderia fazer com que o país, né, progredisse economicamente, tá, gente? A gente seria aí um país extremamente... A gente tem competência para isso, a gente tem condições para isso. Competência já é uma outra questão. Mas vamos lá. Falando do Brasil, então, né, na América do Sul, acontece, infelizmente, o contrário. Se compararmos a infraestrutura do nosso país com os países do continente europeu, por exemplo, né, veremos que temos uma malha viária extremamente ruim, não é nem razoável. E com isso afeta a logística da sua empresa? Claro, né, gente, que afeta. De todas as formas, vai afetar. Vou dar um exemplo. Se você reside em um lugar onde só tem rodovia, por exemplo, e essa seja muito ruim, com certeza o frete para aquela região será bem mais caro do que para outro lugar, entenderam? Então, pense o seguinte, se você necessita adquirir uma matéria-prima de outro lugar, o valor do frete tornará a sua encomenda muito mais cara e automaticamente o seu produto vai sair mais caro. Então, vocês percebem o impacto da infraestrutura das malhas no preço final do produto? Então, aquela mesa do consumidor pode ficar um pouquinho mais reduzida ali, né, de opções. Por quê? Porque a gente tem um impacto da logística através da infraestrutura, que aí deve, né, haver um investimento público para dar condições que as transportadoras e que as empresas façam que a circulação de mercadorias ocorra de forma eficiente e, né, com efetividade, tá? Então, isso é a implicação de uma infraestrutura inadequada, certo? Beleza, gente? Vamos lá. Essa lógica também vai valer para o caso se você precisar distribuir o seu produto acabado, tá? Você produziu lá um bolo, um queijo, e aí, você está lá em Minas, tá bom, gente? E a sua região, ela está em um local de difícil acesso. Então, vai ficar caro a operacionalização e a distribuição fora da sua região. E aí, o seu produto pode perder o quê? Competitividade, né? Porque outras regiões que, de repente, tenham uma infraestrutura melhor, né, bem mais atendida, por melhores rodovias, vai ter preços melhores, tá? Então, isso influencia em toda a cadeia logística. Olha aí, novamente, a responsabilidade, né, do poder público. Por isso que criaram, né, as PPPs, com a intenção, com o objetivo de fazer as parcerias público e privada, mas, enfim, aí vocês precisam ver essas questões, tá bom? Agora, fazendo esse reforço para vocês, vamos falar um pouquinho sobre as atividades primárias e secundárias. Como vocês estão vendo nessa imagem, tá? Em toda a cadeia logística, desde lá do suprimento, que está lá, a fonte de suprimento, plantas de operações, que é a transformação, pensa aí no suco de laranja que vocês fizeram, até chegar ao canal de distribuição, onde estão os consumidores, dose, né, gente? Eu tô gravando e daí fica tossindo. Traga. Nós temos essas atividades presentes, como, por exemplo, transporte, estoque, processamento do pedido, aquisição, embalagem, armazenagem, manuseio de materiais, manuseio de informações, manutenção, tá, gente, de informações, aquisição já está ali,
E aí nós vamos falar um pouquinho de embalagens, né? Ah, tá ali também, a pessoa tá cega, né? Se eu não estou enxergando, é que eu estou olhando a imagem aqui pelo meu celular, tá? Para poder acompanhar se está transmitindo ok. Então, a gente tem essas atividades, mas existe uma separação, tá? Porque ela é composta, a logística, ela é composta, tá, gente, por essas diversas atividades. Mas a gente vai entender que elas são divididas em atividades de apoio, também chamadas de atividades primárias, ok? E atividades principais, que são as atividades... eu falei ao contrário, gente. Atividades principais são conhecidas como atividades primárias, desculpem, e atividades de apoio, o próprio nome diz, né, gente? São as atividades secundárias. Então, professor, eu li um texto, eu vi na internet a atividade de apoio e não atividade secundária. É a mesma coisa, tá, gente? Secundária é apoio. E se é apoio e se é secundária, é porque ela vai apoiar a primária, tá? Ela vai apoiar a primária. Então, a atividade primária, vocês vão entender o porquê e o que são cada uma delas, mas as secundárias também vai entender o que são, mas elas reforçam, elas apoiam as atividades primárias, tá bom? Então, as 3 primeiras atividades primárias da logística são transportes, a manutenção de estoques, e não é de conserto, tá, gente? É de manter, manutenção de manter os estoques sempre abastecidos, e o processamento do pedido, ok? Essas 3 atividades são consideradas bases da logística, ou porque contribuem com a maior parcela do custo, né, total da logística, ou porque elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento de toda a tarefa logística. Então, vamos lá. O ponto principal, vocês não precisam gravar, mas essas atividades, elas são as que representam os maiores custos para a empresa. Transporte e estoques, gente, pode chegar a 35% a 40% do custo do produto, tá? Então, pensa assim, eu produzi um produto e tive um custo de R$1. Exemplo, né? Porque você tem outros custos envolvidos na produção de um produto. E você pode ter, desse custo de R$1, que é o custo total, 40% até 40% pode ser o custo de 30%, na verdade, né? A 35% a 40% só do transporte. E a mesma coisa só do estoque. Então, você pensa como que a logística ela tem que ser bem coordenada, bem gerenciada, bem planejada, para poder justamente reduzir esses custos e trazer a competitividade e aumentar a lucratividade. Porque não necessariamente porque eu reduzir custos, eu vou reduzir o preço. Aí vai depender do público-alvo, qual que é o seu nicho de mercado, né, qual que é o preço de mercado, enfim, se as pessoas estão loucas para adquirir, obviamente que a gente põe um preço obedecendo a lei da oferta e da demanda. Mas para a empresa é importantíssimo reduzir custos, tá? E principalmente dessas atividades. E processamento também, ele come aí uma fatia do custo, tá? Então a gente está falando da representatividade dessas atividades em relação ao que se gasta dentro dessa cadeia logística que vocês viram, porque eu estou falando de todo esse processo, né? Em valores aproximados, que eu falei para vocês, de 30%, 35% a 40%, mas tem empresas que, se não fizerem o gerenciamento, pode ter mais do que isso, tá, gente? Pode chegar à metade do seu custo. Isso de uma empresa, isso daí basicamente, ela perde competitividade e ela pode até não conseguir continuar fazendo o que ela faz, certo? E é importante, então, ressaltar que essa fatia que a empresa gasta com a logística precisa ser reduzida, precisa obviamente, agir nessas fatias. Então, por exemplo, se o meu estoque ele representa de 30% a 40% dos meus custos, né, dos recursos que eu preciso colocar ele na lista ali do meu top 5 e criar ações, né, desenvolver ações contra desperdícios, né? Então, vou identificar nesse processo de estoque, de transporte, processamento de pedidos, o porquê que eles estão representando esse custo, né? Onde que eu consigo eliminar? Então, eu vou fazer uma análise de todo o meu processo para que eu consiga desenvolver métodos, né? Aplicar técnicas para a redução desses custos, tá? Então, inclusive, hoje existe uma metodologia chamada de Lean Logística, né? Logística Lean, desculpa, que é justamente para a gente encontrar os desperdícios, né? A gente fala assim, 7 desperdícios
que é da filosofia do sistema Toyota de produção, mas pode ter mais desperdícios, né? E a gente tenta rastreá-los, identificá-los nessas etapas do processo e agir de forma corretiva, né? E, obviamente, eliminando ou reduzindo esses custos, tá? E o que é o transporte, então? O transporte é a movimentação dessas mercadorias de um ponto a outro. Então, é essencial nessas atividades primárias que ocorra o transporte, não tem como não ocorrer. Por quê? Porque é justamente através do transporte que você consegue colocar o pedido do cliente. Tá? Então, pense que vocês, processamento, os três estão tudo junto, tá, gente? Aí vocês também vão perceber as outras atividades, porque elas ocorrem de forma secundária. Mas, por exemplo, quando a gente fala processamento do pedido, a gente está falando quando o cliente ele faz o pedido de compra, né? Então, pensem vocês aí entrando no seu aplicativo e fazendo um pedido de compra, tem todo o processo, coloca no carrinho, insere seus dados, pagamento, endereço, blá, 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 confirma. Assim que você confirma, né, você está iniciando um processo, um processamento do seu pedido. Esse pedido vai chegar para essa indústria ou esse comércio que você fez a compra, e dali vai dar início a todo um processo. E aí onde vai entrar a embalagem, vai entrar a movimentação, vai entrar secundários, como suporte, certo? A importância do estoque, porque se você não tiver esse produto em estoque, obviamente você vai atrasar o pedido para esse cliente, mas manter estoque precisa de determinados cuidados, por isso que ele é um dos vilões se não for bem administrado. Ele vai interferir e aumentar esse seu custo logístico, tá? E aí você precisa fazer uma boa gestão desse estoque, mas você precisa garantir. O estoque é a garantia de disponibilidade do produto quando você comprou. Então, uma pessoa vai lá, um funcionário, ele vai verificar, tem a disponibilidade, ele confirma, ele separa o seu pedido, ele leva para uma área, então ele movimenta, percebem aí, as secundárias acabam entrando, né? Ele vai fazer lá o processo de embalagem ou reembalagem, que a gente fala de repack, e aí vai gerar, enfim, alguns procedimentos de inscrição, né, que é fazer conferências, emissão de alguns documentos, e aí ele vai selecionar o melhor modal de transporte para entregar para você. Então, o transporte vai estar sempre interligando, né, de um ponto a outro aí, essa oferta e essa demanda, não importa, né, se entre fornecedor e fabricante e um representante, né, um revendedor, um comércio local, uma distribuidora, e você, cliente, lá na outra ponta, seja uma compra física, né, que você vai até um estabelecimento, ou uma compra virtual. Então, você está acionando essas três atividades primárias, assim como as secundárias, né? Então, essas primárias, elas têm essa importância principal, justamente porque incide o maior custo, né? E também ela provém, no menor tempo possível, essa mercadoria para você na sua casa, na sua mão, na sua mesa, tá? Então, a logística, ela é um serviço, né? É um serviço que as empresas utilizam de estratégias para poder fazer justamente que de um ponto a outro esse produto se desloque. Por isso que a gente fala fluxo de materiais, existe um fluxo de informações, porque quando você faz a transmissão desse pedido, ou quando você vai até um ponto de venda e faz um pedido, ele registra essa sua compra, a gente está também fazendo a transmissão de informações, está entrando dados de consumo, né, que é o pedido, e também está gerando dados de demanda, né, do que o mercado está comprando, o que está ficando parado no meu estoque, o que está girando muito rápido. Isso também ajuda na gestão. É claro que, conforme o porte da empresa, é preciso investir em alguns recursos tecnológicos para você, obviamente, melhorar cada vez mais a sua gestão, tá? Então, gente, basicamente, veja, a intenção aqui não é complicar, mas basicamente a gente tem as atividades primárias, representando os principais, os maiores custos logísticos, porém, a gente tem as atividades de apoio que vai fazer com que, de fato, eu consiga atender o pedido do meu cliente, né, que ele fez esse pedido, então a gente fala processamento porque tem etapas, eu verifico o meu estoque, então há necessidade de ter um estoque, né, senão eu não consigo atender esse pedido, e fazer esse transporte, que é levar
esse pedido até o meu consumidor que fez essa compra, o meu cliente que fez essa compra, tá? E para isso é preciso um bom gerenciamento dessas atividades. Então, essas áreas interligam, né? Em relação tempo e lugar, o tempo porque, né, você vai fazer com que o atendimento seja no menor tempo possível, e lugar porque você consegue fazer com que o produto chegue de um ponto a outro, tá bom? Eu falo assim, aplicar um just in time aqui, correto? E as atividades secundárias, professora, que está citado aí também, né? Está aqui na imagem que eu compartilhei com vocês. Quais são elas? Armazenagem, manuseio ou movimentação de materiais, embalagem, suprimentos, planejamento, manutenção das informações e também o planejamento planejamento e controle da produção, tá? A gente tem essas atividades que dão suporte. Como eu falei nesse exemplo de uma compra online, pensa sempre no exemplo de uma compra online, mas também ocorre no físico, tá, gente? Mas eu creio que todo mundo já teve uma experiência de uma compra online, certo? Tenho certeza. Quem não teve, teve alguém próximo. Então, pensa assim, tô lá na minha casa, entrei no site vou fazer propaganda aqui, tá, gente? Da Amazon, da Americanas, da Submarina, ou qualquer outro da sua preferência, até mesmo as marketplaces, como vocês também são marketplace hoje, mas como que chama, gente? Mercado Livre, OLX, tá? Logística para fazer esse produto chegar à sua casa. Então vamos pensar o seguinte: entrei e fiz aquele processinho, né? Pesquisei o produto, encontrei, aí tá lá, disponível, né? Ou indisponível, fica até a imagem você não consegue clicar, justamente por quê? Porque há uma gestão desse estoque, ok? Correndo lá por detrás dos bastidores que a gente não vê. Encontrei o produto, está disponível, você vai pôr no carrinho, vai fazer aquele processo que é o processo de confirmar algumas informações, seu cadastro, e aí você vai dar concluir, não é assim? Quando você concluiu, pensa que em tempo real, porque existe uma troca eletrônica de dados em tempo real, isso vai chegar lá vou pegar aqui na Amazon, no sistema do armazém, do centro de distribuição da Amazon, certo? Que atende aquela localidade. E aí vai chegar, mas pensa que, ao mesmo tempo que você apertou concluir, milhares de pessoas de qualquer parte, por isso que tempo e lugar são princípios aí da logística, de qualquer parte vão estar fazendo a mesma coisa. Então vão chegar milhões de pedidos ao mesmo tempo, tá? E aí esse sistema vai ter um sistema que é um sistema de gerenciamento do armazém, por isso que fala ali como secundária. Estoque é uma coisa, a armazenagem é outra. A armazenagem é toda a minha estrutura, né, de acordo com aquilo que, obviamente, eu comercializo, que é necessária para garantir a guarda temporária desses produtos. E aí tem toda uma gestão lá dentro, né, de pessoas, de equipamentos, movimentando esses materiais, emitindo notas fiscais, pedidos de compra, enfim, recebendo. Tá? Então, tem sistemas de informação para fazer essa gestão. Então, a gente tem uma estrutura de armazenagem onde eu estoco os meus produtos, onde eu vou temporariamente fazer a guarda desses produtos, porque se eu não tiver esses produtos guardados, novamente, a disponibilidade, eu não consigo atender esse pedido. Então, quando chegam esses vários pedidos, se não tiver software, fica complicado, tá? A não ser que seja uma empresa pequenininha, mas até hoje uma empresa pequenininha pode ter um software pequenininho também, né? Assim, adequado pro bolso dela e pro porte dela, tá bom? E para a quantidade de itens e materiais que ela tem. Bom, voltando. Aí isso vai entrar no sistema, onde pode ser um sistema automatizado, onde vai ter uma pessoa que vai pegar e fazer vamos dizer assim, vai fazer a confirmação desse seu pedido e vai gerar lá para um outro colaborador. Isso eu não vou falar de sistemas de armazenagem agora, tá, gente? Porque tem várias estruturas, eu estou falando de forma mais simples para vocês entenderem, mas tem sistemas automatizados que não vai ninguém buscar e retirar o seu pedido lá no armazém. E tem os colaboradores, né, que fazem ali o picking, que é a separação do pedido. Isso tudo está fazendo parte do processamento, tá? E aí, por isso que o processamento é uma atividade também importante, porque tem um investimento em tecnologia para melhorar esse processamento do pedido. E por isso que uma representatividade no custo. E aí está ativando as outras atividades automaticamente, né, simultaneamente, melhor dizendo. Então tá lá,
você vai um separador e vai fazer esse picking, que é a separação do pedido, e aí tem vários pedidos, ele vai coletar através de equipamentos, por isso que fala de manuseio, movimentação de materiais, porque a gente manuseia o tempo todo. E, claro, a guarda desses produtos é feita também através das embalagens. As embalagens têm funções importantíssimas na logística. Vou citar algumas delas, que é a de informar, né? Então, existem simbologias, informações importantes para você identificar aquela mercadoria, código e etc. Ela tem a função de proteger, por isso que ela é uma atividade de apoio. Ela protege o produto. Imagina você manusear, transportar em caixa, né, sem caixa, sem embalagem, em empilhadeiras, ou mesmo que manualmente, né? O risco de trazer danos para o produto é muito alto. E aí você tem também uma função, além de informar e proteger, a de facilitar essa movimentação, unindo diversos itens, a gente fala unificando e movimentando, né, em tempos menores. Se eu fosse transportar 10 itens de um setor para outro individualmente, eu levaria mais tempo. Então, eu consigo unitizar em uma única embalagem e levar tudo de uma vez. Então, assim, tem várias funcionalidades, eu citei só algumas aqui, tá bom? E aí a gente tem, então, né, tá condicionado em embalagens, o separador separa, com os equipamentos leva para uma outra área, que é a área de saída desse centro de distribuição, que a gente fala que é expedição, leva para expedir é o ato de dar saída. E aí tem os procedimentos também que ocorrem ali, de movimentação constante, onde você vai fazer conferência, vocês viram até no vídeo da laranja, no caso quando chega na fábrica, conferindo, né, as laranjas em termos qualitativo e quantitativo, e também isso ocorre na saída, tá? Então, isso, quando eu vou expedir para o meu cliente o produto, eu confiro, tá? Eu olho direitinho se eu separei exatamente o que ele me pediu, porque é muito desagradável a gente receber o que a gente não pediu, certo? E aí é emitido alguns documentos que são necessários, são obrigatórios, inclusive, né, por lei, para circulação de mercadorias. É escolhido o tipo de modal mais adequado, dependendo da localidade que você está. E também é feita uma roteirização, tá, para fazer uma otimização dessas entregas. Porque não dá para um veículo sair cada hora, ir e voltar com uma merreca de mercadoria num veículo, né, que tem mais espaço para colocar mais. Ele vai montar um roteiro para tentar ocupar o máximo possível a capacidade desse veículo e ele atender uma determinada região. Eu falei veículo, mas vai depender, né, dos modais de acordo com as localidades que você vai expedir esses produtos. E claro, esse CD, essa empresa, essa fábrica vai precisar repor aquilo que saiu do estoque, vocês concordam? E aí a gente tem a função novamente de suprir, novamente de comprar, de fazer a aquisição de mais, se você pensar na Amazon, que ela não é uma fabricante, ela vai comprar novamente dos seus fornecedores eletrônicos, livros, enfim, tudo que ela vende e abastecer o seu CD, né? Porque está saindo, tem que estar entrando também, porque senão ela fica sem a disponibilidade dos produtos para os clientes quando eles entrarem no site da Amazon e outras empresas. E quando se trata de fábrica, que é o caso do suco da laranja que vocês retrataram, nós temos aí o planejamento da produção, que também é importante. Por quê? Porque no caso de fábrica, para que, né, a fábrica ela processa, ela produz, então ela precisa fazer um planejamento e controle de tudo que ela está produzindo no dia, na semana, no mês, para poder, obviamente, atender a sua demanda. E para isso ela também faz a gestão de todas essas atividades logísticas, tá bom? Então, espero ter conseguido explicar para vocês aí, vamos dizer assim, né, essas atividades e a importância delas, e vou colocar também disponível para vocês, para a aula de hoje, para vocês assistirem os links de um vídeo do YouTube, de um rapaz que eu curto bastante, que ele vai reforçar o que eu acabei de falar para vocês e ficar mais claro ainda, tá bom? E para hoje não tem nenhuma atividade, vocês já trabalharam aí bastante ontem, né, anos anteriores, então agora realmente só fazer o estudo dessas atividades, porque uma hora eu cobrarei de vocês, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Novamente, espero que a qualidade seja boa desse vídeo. Estou me esforçando ao máximo para entregar o que vocês merecem. E qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Um grande beijo para vocês. Deixa eu só voltar. Antes de eu encerrar,
Gostaria muito, vou trabalhar com vocês, não vou fazer agora não, mas eu tenho um material, gente, muito, muito, muito bacana, que é sobre a logística do McDonald's. Mas vamos deixar isso para um próximo momento, né? Porque o McDonald's todo mundo conhece, ou já comeu, ou tem alguém que come. E aí é interessante saber como que funciona essa logística, né? Como que o McDonald's consegue abastecer todos os seus restaurantes que estão espalhados. Eu estou falando só do Brasil, né, gente? Porque tem em toda a parte do mundo. Enfim, como que ele consegue, né, estar presente, como ele consegue ser abastecido sabe, e ter lá todos os lanchinhos para você na hora que você chega e pede esse lanche. Então eu vou trabalhar aí com o McDonald's para vocês verem um pouquinho essa logística do McDonald's, tá bom? Um beijo para vocês.